que a vida, em algum momento inesperado, sussurre ao teu coração uma melodia suave, feita de ternura e muita esperança. Que no meio do silêncio dos dias comuns brotem milagres, disfarçados de pequenos acontecimentos. Que aquilo que um dia você sonhou, mas deixou adormecer no tempo, volte com força e cor, sem aviso, como quem reencontra um velho e inesquecível amor. Que os ventos soprem a teu favor, trazendo paz aos teus passos e luz aos teus caminhos. E que, mesmo sem perceber, você seja envolto em uma alegria serena, dessas que não gritam, mas que preenchem o coração. E que a vida, com a sua delicada sabedoria, te abrace com tudo aquilo que um dia te faltou. Olá, ouvintes e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte ao vivo, sexta-feira, 12 de setembro, 12 horas e 3 minutos. Em busca da felicidade, está começando. E lá vamos, com muita energia, com muita alegria, começar mais um bate-papo nessa energia gostosa que vai e vem, vai para vocês e volta para mim, para a gente se fortalecer. Amigos, hoje a gente vai conversar sobre alguns itens, porque na verdade eu recebi uma mensagem de uma ouvinte do sul do país, que nos ouve todas as sextas-feiras. E ela pediu que eu falasse algumas coisas sobre o bem viver, independente de um tópico só. Algumas coisas que eu poderia citar a nível de bem viver. Então, na verdade, eu vou falar algumas coisas que o tempo nos permite aqui para todos, mas não frase pronta, porque eu não gosto de frase pronta. Não gosto frase de efeito, frase pronta, não é comigo. Eu gosto de falar aquilo que eu sinto, as coisas que eu acredito e que eu pratico no meu dia a dia. Muito bem, a história do digerir. Tudo que a gente vive e não digere acaba ficando parado dentro da gente. Né? É como um alimento que não passa pela digestão normal, ele fica parado, né, no seu tubo digestivo e vai dar problema. Assim são os fatos da vida. Tem muita coisa que a gente não digere. Aquilo fica parado dentro da gente e aquilo vai fazendo muito mal para a nossa saúde, vai sabotando a nossa paz. Por que tem tanta gente com depressão? Por que tem tanta gente com problemas emocionais de todas as ordens, tomando remédio, né? E a pessoa continua prostrada, porque provavelmente tem fatos vivos dentro dela não digeridos. Sabe aquela coisa que você pensa que passou? Ah, passou, eu me desentendi com aquela pessoa, mas passou. Ou então, ai, aquela fase da minha vida foi horrível, mas graças a Deus passou. Nem sempre passou. Percebem? Muitas vezes a gente acha que aquilo passou,
mas está lá dentro da gente, vivo, gritando por socorro. É alguma coisa não digerida que inevitavelmente vai roubar a paz dos nossos dias e a qualidade da nossa saúde. Então, toda vez que você se lembrar de alguma coisa que aperta, porque quando tem alguma coisa viva lá dentro, gritando por socorro e mal digerida, um dia ela vem na sua mente. Ou de uma forma ou de outra, aquilo vem na sua mente. E quando vier, diga serenamente o seguinte: serviu para alguma coisa, valeu para alguma coisa. Porque quando você diz para você mesmo que aquilo valeu para alguma coisa, aquilo automaticamente já começa a ser digerido dentro de você. É uma forma de você colocar aquilo para fora. Percebem? É só você dizer para você mesmo: valeu para alguma coisa e agora eu viro a página. Porque é verdade isso. Tudo que nos acontece na vida, tudo que nos acontece, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, seja uma coisa traumática, seja uma coisa frustrante, sempre serve para alguma coisa. Algum objetivo na nossa vida tem, ou da gente aprender alguma coisa com o fato, ou o fato da gente ficar mais forte com a situação. Então diga serenamente: valeu para alguma coisa e agora eu viro a página. E quando isso acontece, quando você entende que valeu para alguma coisa, você realmente vira a página. E aquele fato mal digerido começa a ser digerido através do momento que você entende que aquilo valeu para alguma coisa, já fez o efeito que tinha que fazer e página virada. Isso é muito importante, porque as coisas mal digeridas, elas ficam lá dentro de nós de uma forma silenciosa, roubando a nossa qualidade de vida e nos empurrando para as patologias mais diversas. Lembrou de alguma coisa que aperta? Não se revolte, não se amargure. Diga: valeu para alguma coisa. Valeu e vira a página. Outra coisa, meus amigos, é fundamental que nós tenhamos hábitos saudáveis no nosso dia a dia para vivermos bem. Não basta rezar o dia inteiro, acender vela, fazer oferendas, se você não tem hábitos saudáveis. Os hábitos saudáveis são fundamentais, bem como a manutenção da nossa imunidade. Se você não tem uma imunidade boa, você fica refém dos vírus, das bactérias, das patologias diversas, dos agressores. Você tem que ter uma imunidade boa. E aqui vão duas dicas para a imunidade boa: a preservação dos hábitos saudáveis. E você já experimentou conversar com a sua imunidade? Claro que ela lhe escuta. Se você conversa com uma planta, ela não escuta? Claro que sim. Da mesma forma, você pode conversar com a sua imunidade. A sua imunidade é um corpo vivo, é uma energia viva dentro de você. Tudo que é vivo nos escuta. Uma dica: uma vez por dia, massageie o seu peito, bem aqui na altura da glândula timo, no meio do peito. Massageie o seu peito e converse com a sua imunidade. Com as suas palavras, com a sua forma de falar, diga a ela: amiga imunidade, esteja sempre forte na minha vida. Você se dirige a ela, massageia aqui o centro do seu peito e diga a ela, a sua imunidade: esteja sempre forte na minha vida.
ela vai lhe escutar e ela vai reagir nesse sentido. Porque, amigos, vamos raciocinar juntos? Eu sempre achei e continuo achando, porque eu opto sempre pelo caminho, pela evolução, através da luz, através do amor e não da dor. Então eu acho que nós não precisamos desencarnar um dia porque estamos numa cama, doentes, sofrendo, com doenças incuráveis e sofridas. Quem falou que a gente tem que morrer um dia por conta de doenças, por conta de sofrimento? Eu não acredito nisso. Eu acho que se você tiver na sua mente o seguinte, que nós podemos estar aqui no planeta bem até a hora que nos for possível, estarmos bem. Quando não for mais possível, nós podemos partir para outra vida de uma maneira leve, de uma maneira feliz, como alguém que está recebendo uma promoção para viver num andar muito mais qualificado. Percebem? A gente tem que acreditar nisso para que possamos sintonizar esse tipo de acontecimento. Eu até vou repetir, a gente pode viver bem até o último dia que nos é possível aqui no planeta. E a gente não precisa partir para o outro lado por conta do sofrimento, por conta da doença. Não, nós podemos partir suavemente quando chegar a hora da nossa decolagem. A gente pode partir bem, leve, suave, para continuar o nosso trajeto evolutivo de uma maneira infinitamente melhor. Porque quando a gente parte na hora certa, a gente sempre vai para uma morada infinitamente mais qualificada. E vou dar aqui para vocês um exemplo, porque as coisas que eu falo são coisas nas quais eu acredito. O meu pai biológico, que partiu em 87, um pouquinho antes de partir, ele dizia assim: tá chegando a minha hora, porque eu tenho coisas tão bonitas e tão importantes para fazer do lado de lá, eu vou trabalhar muito do lado de lá. E quando foi chegando bem próximo, ele dizia: já estão me esperando, os amigos estão me esperando, eu tenho muito que fazer do lado de lá. Vocês podem acreditar, ele não ficou doente nem um dia. Ele não tomou um comprimido, ele não foi internado um único dia, ele não tomou uma única injeção. Ele simplesmente levantou, fez a barba, que ele era muito vaidoso, e partiu. Partiu do jeito que ele acreditava, sem sofrimento. Pegou o elevador e foi para o andar de cima. Isso foi em 87. E por incrível que pareça, vale a pena comentar essas coisas. Na hora do velório, eu olhei para ele e foi a pessoa, né, em situação de passagem, a pessoa mais bonita que eu vi. Ele estava tão sereno naquele momento do velório que parecia que ele estava feliz, parecia que ele estava falando assim: que coisa boa, eu agora vou começar uma viagem maravilhosa. Porque ele não acreditava na doença, ele não focava a doença, ele focava o quê? Estar bem aqui. E na hora que tem que ser, né, partir bem, partir com suavidade. E assim foi.
ele não tomou um único comprimido. E vale a pena a gente ter esse papo, porque com a chegada, com a passagem do tempo, inevitavelmente as pessoas começam a pensar na passagem. Isso é uma coisa humana. A gente vê famosos falando: ai meu Deus, agora eu tenho uma visão mais próxima da finitude. Eu acho que é fundamental a gente olhar para cima, e essa talvez seja a maior dica que eu passo para vocês hoje. Vamos viver bem hoje e vamos imaginar, vamos vislumbrar o final da nossa passagem, né? De uma forma que a gente esteja bem. E quando chegar o momento que os mensageiros vierem nos buscar, que a gente vá feliz, vá contente, para continuar a vida de uma maneira mais ampla, com mais horizontes, com mais possibilidades, com mais alegria e com mais paz. Se você focar a sua trajetória dessa forma, você vai começar a sintonizar esse tipo de energia, estar bem aqui na Terra e um dia passar bem para o lado de lá, para ficar melhor ainda. Eu sempre falo que eu não tenho muita afinidade com o sofrimento. Eu não faço apologia ao sofrimento. Eu faço apologia à evolução. Aprender por amor. Aprender através da luz. Evoluir através da luz. Porque quando você entra no caminho da evolução pela luz, você não precisa passar no caminho do sofrimento. Porque o sofrimento, meus amigos, se por um lado ele ensina, por outro lado ele quebra o ser humano. Porque tem muita gente que depois de determinadas provações, a pessoa não é mais a mesma. Claro que os reveses, quando vêm, a gente tem que aceitar com serenidade até que eles passem. Mas é muito importante que a gente faça essa opção com convicção e de forma realmente forte. Pedir a Deus que possamos viver e evoluir pela luz, pelo amor e não pelo sofrimento. E mais uma dica muito importante, que é a seguinte, a coisa da respiração. A Bibi Ferreira falava o seguinte: quem respira bem pode tudo. Eu acredito que pessoas que entram em quadros em episódios de pânico, de depressão profunda, de exaltação da ansiedade, essas pessoas, se elas pararem naquele momento, no momento da dificuldade, no momento do mal-estar, se elas pararem, respirarem fundo e começarem a respirar corretamente, respirando fundo pelo nariz, soltando ar pela boca, fazendo isso calmamente e compassadamente, você começa sim a equilibrar o seu lado emocional, você começa a equilibrar o seu lado energético, você começa a equilibrar o lado físico, porque a respiração, ela corresponde a um dos maiores tônicos da vida. Então eu acho que todos nós devemos tirar 2 ou 3 minutos do dia para exercitar a respiração compassada, profunda e correta. E sempre que a gente se encontra em momentos de aflição, em momentos de mal-estar, nós devemos parar e, mais do que nunca, fechar os olhos, soltar a musculatura e respirar de forma compassada
e correta, que é puxando o ar com tudo e depois soltando o ar com tudo. Nós podemos obter verdadeiros milagres na nossa vida através de uma palavra tão vital na vida humana chamada respiração, correta e compassada. Amigos, eu sou Albino Duarte, presidente do Templo Espiritualista Marco Antônio. Nós fazemos um trabalho lindo de Umbanda, já há 51 anos. Aliás, amanhã, dia 13, estaremos lá à tarde trabalhando com o Marco Antônio, que é o meu mentor, e os nossos mentores queridos. Não conhece a nossa casa ainda? Venha conhecer. Eu vou passar o site onde estão todas as informações do nosso trabalho. tema.org.br. Tema, o site, tema.org.br. Visite o nosso site, conheça as nossas atividades e venha conhecer a nossa casa. É um trabalho belíssimo de Umbanda que levanta, liberta, fortalece e te ampara para que você volte para o seu prumo. Não navega? Aqui vai o nosso telefone, 11 99757 6313. 99757 6313. Você pode ligar e falar com o Hinaldo, que é o meu assistente. Nós estamos aqui na Vibe Mundial, todas as sextas-feiras, às 12 horas, sempre falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. E você pode acessar o nosso programa também pelo YouTube. Entre no meu canal do YouTube, coloque lá Albino Duarte, entre no meu canal e veja todos os programas que eu faço aqui na Vibe Mundial com muito carinho para você. É só entrar no meu canal do YouTube, Albino Duarte. E estou no Facebook também, Albino Duarte, e no Insta, Albino Duarte número 1. Que nós tenhamos um final de semana iluminado, com as bênçãos dos mentores amados, tendo a paz como nossa grande companheira e a alegria também, né? Um grande poeta já dizia o seguinte: a alegria é a prova dos 9. Você pode ter tudo. Se você não tem alegria diante da vida, alguma coisa está errada. Se você não tem alegria, busque tratamento médico, espiritual, as duas coisas juntas, mas a alegria é fundamental até para que a nossa imunidade esteja em alta. Repetindo, paz e alegria sempre são fundamentais. Encerrando com um trechinho do texto que eu li na abertura. Vou oferecer para você que está me ouvindo agora. Que a vida, com a sua delicada sabedoria, te abrace com tudo aquilo que um dia te faltou. Grande abraço. Até breve, meu amado Brasil.